Aqui diante do mar, desse lado águas, muitas águas. Agora deste lado está a terra, muita terra. Depois desses prédios vem as montanhas e depois as planícies e a terra vai. Neste cenário, lugar como este, foi que João viu um anjo que desceu do céu. Ele era forte, ele se pôs aqui como se fosse na areia, na praia. Ele colocou um dos pés no mar e o outro na terra. E quando ele colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra, e ele falou para João: toma, João, este livrinho e come. Na tua boca ele vai ser doce como mel, mas no seu estômago ele vai ser amargo. E João tomou o livrinho, comeu, na visão, né? Claro, sempre na visão, né? Linguagem profética, linguagem espiritual. E quando ele toma o livrinho da mão do anjo e come, ele na sua boca sente a doçura e no seu estômago o amargor. Essa mensagem ela é colocada de forma profética e ela se refere a um tempo. João na verdade está vendo a época em que vai haver uma mudança de tempo, um pé no mar, um pé na terra. E essa linguagem profética a gente precisa entender porque o mar representa ali na Bíblia, ele representa povos, nações, multidões, línguas, muitas coisas, né? Ao passo que a terra representa uma outra época. E também da mesma maneira, ele tem o primeiro pé no mar, o segundo pé na terra. A gente vê também, isso tudo que eu estou falando está no capítulo 8 de Apocalipse, né? A gente também vai ver no capítulo 13 também essa expressão também, né? Um pouco no mar, um pouco uma besta na verdade, né? Que sai do mar e outra que sai da terra, na mesma sequência, primeiro o mar, depois a terra. E as profecias do Apocalipse, elas são muito, a linguagem delas é uma linguagem codificada. É dessa forma, precisa estudar também para compreender. Quando a gente está ali estudando, a gente vai ver que se a gente colocar esta parte do mar como uma época, a gente vai encontrar outras passagens que vão reforçar essa mesma teoria de que o mar é uma época. Se nós formos ver ali outros lugares na Bíblia, como no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 47, a gente vê que sai um pequeno rio debaixo do santuário. E este rio ele vai aumentando, à medida que ele segue, que ele avança, ele vai aumentando. E uma coisa bem interessante é que ele passa pelo deserto de Arabá. E depois ele se volta e vai para o mar. E quando eu olho para esta profecia de Ezequiel, eu consigo ver ali a igreja de Cristo, né? Começando bem devagarinho, saindo ali do povo judeu, ali do santuário, e indo para depois indo para o deserto, né? Quando a Bíblia fala que a mulher teve que fugir para o deserto. E então, depois dela passar pelo deserto, ela segue para o mar. E o Apocalipse fala muitas vezes neste mar. E na minha compreensão, este mar se refere ali à época de 1700, 1800, quando há muita gente, muitos cristãos. E essa teoria essa visão, aliás, do anjo que João vê com o pé sobre o mar e sobre a terra, onde ele está com o livrinho aberto, a gente acaba compreendendo que o livrinho aberto é o livrinho de Daniel e se refere
a época em que ele foi compreendido ali, a profecia das 2300 tardes e manhãs. Esse livro, Daniel, foi compreendido em 1840 ali com Guilherme Miller, que pesquisou, que buscou nas escrituras e fez as contas necessárias e entendeu que 2300 tardes e manhãs começavam lá na reconstrução de Jerusalém e que vieram as 70 semanas até Jesus e depois aonde encaixou também o período dos 1260 dias da igreja perseguida e vai culminar ali em 1790, aonde que termina então a profecia das 2300 tardes e manhãs, melhor, 1844, né, segundo Guilherme Miller. E eu acho bem interessante essa pesquisa que ele fez, porque eles encontraram para aquela época uma promessa que seria, na visão deles, a volta de Jesus, mas que acabou não sendo a volta de Jesus e houve uma grande decepção. O livrinho tornou-se amargo, eles ficaram decepcionados e mais uma vez a igreja ali, ela teve que se reinventar e acabou que cumpriu algumas profecias, né? Porque no final do capítulo 8 a gente vê ali o anjo falando que é necessário que ainda se profetize a respeito de muitas nações, povos, multidões, reinos e isso acontece então quando que o ministério de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia, então um dom de profecia, um ministério de profecia, acaba cumprindo esta passagem do capítulo 8. Mas isso é bastante interessante a gente compreender, porque quando a gente vê o mar como uma época e a terra como outra época, a gente vai entendendo que no capítulo 9 a gente vai ver uma sequência então, terra, mar, rios, fontes das águas. É uma sequência invertida na minha visão. Eu entendo que é uma sequência invertida, aonde começa do final e vai para o começo. Porque se a gente compreender dessa forma, a gente vai ver que quando a estrela de Absinto caiu, ela caiu numa época aonde que ela foi lançada para a terra, ali na fase dos rios e das fontes das águas. Então, numa época anterior ainda ao mar, se o mar for 1700, 1800, então essa estrela foi lançada numa época anterior. E aí a gente vê uma outra possibilidade, né? Aqui estou falando de possibilidades, que compreender o período de queda, não de queda, na verdade, mas de onde que essa estrela foi lançada, ela foi jogada para a terra. O Apocalipse diz assim: ai da terra dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se a gente ver desta forma, a gente vê que Satanás foi aprisionado na terra, conforme fala o livro de Judas e os seus anjos, e agora eles estão presos, eles estão acorrentados, eles não podem sair. Isso acaba causando uma compreensão sobre uma outra profecia, né? A profecia onde fala dos 1000 anos, né? Porque na profecia dos 1000 anos, Satanás está preso. Satanás está preso e acorrentado. Então esse anjo que desce, que tem esse poder de acorrentá-lo, né? Ali do capítulo 9, e ele, aliás, capítulo 20, estou fazendo confusão aqui, né? Capítulo 20, então o anjo desceu, acorrentou, colocou ele no abismo, né? E aí a gente vê que esse período, ele é um período que começa em algum ponto mais para trás e vai terminar ali um pouco antes da volta de Jesus, quando ele é solto e sai para seduzir as nações, e a Bíblia fala que ele acaba fazendo uma política ali de coalizão, juntando muita força militar, e estes marcham pela superfície da terra e acampam e sitiam, melhor dizendo, o acampamento dos santos. É uma profecia bem interessante, a gente tem que olhar com bastante cuidado para ela
e de preferência olhar para ela sem preconceito, sem ideias pré-concebidas, comparando texto com texto, comparando a Bíblia mais para trás, mais para frente. A gente usa essa linha do tempo, né? Falando para trás, para frente, né? Então isso é um assunto bem interessante que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo à medida que o tempo vai se desenrolando. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende. É importante que a gente também busque a compreensão da Bíblia com a orientação do Espírito Santo, sempre pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente possa compreender melhor estes assuntos. Muito bem, então o que eu queria falar hoje é a respeito de João, o livrinho, né? João e o livrinho é o texto que geralmente a gente encontra nas Bíblias, né? Ou então o anjo e o livrinho. E esse texto, então, ele fala que ele estava com um pé no mar, um pé na terra, e ali estava acontecendo uma mudança de época, saindo do mar, entrando para a terra. Então ali a história se divide, né? Assim como o mar se divide da terra, o mar é mar, terra é terra, né? Então esse texto, ele vai indicar que ali há uma mudança de tempo, há uma mudança de cenário, né? E a gente vai ver várias vezes essas passagens, essas palavras, mas basicamente é isso. Então o que eu tinha para hoje é isso daí. A gente volta em outras oportunidades com outras informações do nosso ponto de vista.